Boa noite a todos. Quero convidá-los a orarem comigo. Vamos orar, por favor. Santo Deus, obrigado, Pai, porque podemos nos reunir como igreja nessa noite, Deus, para estreitarmos a nossa fé com o Senhor, meu Deus, estreitar a nossa fé como igreja, Pai, porque vivemos tantas coisas diferentes uns dos outros, Pai. Passamos nossos dias algumas vezes distante e uns dos outros e vivendo coisas tão diferentes uns dos outros, Pai. Eu acredito que acabamos crescendo em áreas tão diferentes de acordo com o momento de cada um, meu Deus. No meu caso, o momento agora de ser pai de um segundo filho, e cada um com o seu momento especial na sua vida, e pode crescer tanto como o Senhor, de acordo com o momento que está passando. Mas esse é o momento que o Senhor reservou, Pai, para nós crescermos na mesma convicção como igreja, crescermos na mesma fé como igreja, meu Deus. Pai, obrigado por esses tempos que temos passado pensando na igreja de Atos, pensando no quanto eles eram dedicados ao Senhor, o quanto temor havia no coração deles, o quanto eles estavam dedicados a ofertar para o Senhor, eles estavam dedicados ao ensino, tantas coisas que a gente já viu na Tua Palavra, meu Deus, na igreja de Atos. Pai, verdadeiramente a minha oração é que a gente consiga colocar todas essas coisas em prática, meu Deus, que algumas vezes e para muitos de nós fica tão distante as coisas que são faladas na pregação e acabam não fazendo parte da nossa vida, pelo fato de não ser o nosso momento, Pai, com o Senhor, de aprendermos e vivenciarmos aquilo que está sendo falado. Mas a minha oração é que o Senhor nos una como igreja, Pai, nos una em uma só fé, nos una no mesmo coração, no mesmo pensamento. Pai, o Senhor sabe das coisas que eu tenho pensado com o Senhor para a minha vida, para a minha família, para a igreja, Pai. A minha oração é que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, como o Senhor já tem feito. Nos una como igreja, Pai, nos una como homens e mulheres que querem ser dedicados ao Senhor, meu Deus. Pai, muito obrigado porque nessa noite podemos unir nossas vozes e cantar para o Senhor. Pai, levar o nosso coração e apresentá-lo diante do Senhor, dirigido e direcionado por meio das canções. Pai, obrigado porque a Tua Palavra que nos instrui, ela que nos repreende, ela que nos ensina. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando e agindo em nós, nos advertindo e nos fazendo tomar a visão certa do Senhor, meu Deus. Obrigado por Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro que o Senhor enviou e entregou para nos redimir dos nossos pecados. E é no nome dele que eu oro ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente vai dar continuidade àquele estudo já faz algum tempinho, né, que a gente falou sobre oferta, sobre sacrifício. Vocês lembram desse tempo que a gente passou juntos? A gente falou, foi inclusive eu mesmo que compartilhei. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui ou não? Ou não foi aqui, né? E aí na outra semana o Serginho compartilhou sobre... Ele fez vocês fizeram um exercício, foi isso? Sim? Não? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Som? Foi isso aí, mas o Serginho fez um exercício com vocês e como é que foi? Foi bom? Foi mal? Eu fui perguntar para algumas pessoas, mas as pessoas que eu perguntei, algumas não estiveram aqui. Aí eu fui perguntar para o Serginho falou, não pergunta para mim não. E agora, né? Ixi, deve ter sido ruim pra caramba. Mas como é que foi? Como que vocês têm se relacionado com a Bíblia por meio desses estudos que a gente tem feito? Como é que está o coração de vocês?
Isso, um de cada vez, por favor. Olha, considerando as últimas aulas, especialmente também uma das pregações que você falou sobre o tempo com Deus, né, que você compartilhou, todas as aulas que eu tive nesse tempo, o que me tocou bastante foi que vocês, na sua pregação em si, você tirou do seu tempo com Deus o ânimo. Aquilo me encorajou bastante, porque muitas vezes o tempo com Deus acaba sendo uma coisa, na minha vida, acaba sendo uma coisa corrida, né? Não é tão alimentadora assim como deveria ser. E na sua pregação, na última que você fez, me lembrou bastante, porque eu vi que é daí que está a base do nosso ânimo, da nossa convicção, a cura para as nossas lutas, né? E me encorajou bastante. E eu, de lá para cá, eu tenho tido mais zelo em buscar a Deus, no meu tempo com Deus de manhã. Isso tem me fortalecido muito mais. Né? Então, e considerando todas as outras pregações sobre sacrifício, aquele tempo que o Sérgio fez, onde nós pudemos reunir com um grupo pequeno, então, aquele grupo me encorajou bastante. Eu sei que as pessoas também se encorajaram com o que foi compartilhado. Né? Então, foi um momento assim, para a gente crescer mesmo. Seria isso. Mais alguém gostaria de compartilhar? Bom, pessoalmente esse tempo de hoje ele vai falar sobre generosidade. E quando eu ouvi alguém falando, os irmãos do conselho, Nelson, alguns ministros falando exatamente essa palavra, generosidade, normalmente eu via que essa palavra normalmente estava associada à oferta. Isso me causava um certo incômodo. Eu falava, puxa vida, mas generosidade, e eu não, tal pessoa é generosa, generosa com as ofertas. Isso me causava um certo desconforto. Eu falava, puxa vida, mas por que está tão associado à oferta, né? E aí, meditando sobre esse tempo, eu pude ver que generosidade é exatamente isso. É a pessoa que ela dá com facilidade. Você já viu alguém assim? Já viu alguma pessoa que o que é dela não é só dela, dela é seu, é de quem estiver precisando. Você conhece alguém? Já viram alguém assim? Sim. E aí eu aprendi, então eu vi que é exatamente essa palavra, que é exatamente essa qualidade que nós vamos tratar nessa noite. Quando a gente está falando de oferta a Deus, tem tudo a ver com generosidade, com desprendimento, exatamente. Então, quando nós falamos de ofertar e de sacrifício, pensa nisso, o seu desprendimento com Deus. Então, a gente falou sobre Davi, o exemplo do sacrifício de Davi, eu não vou dar para Deus nada que não me custe. A gente viu também sobre a viúva e o quanto Jesus estava observando o coração daquela mulher. A gente falou um pouquinho sobre a diferença de sacrifício e contribuição, vocês lembram disso? E aí a gente pôde ver e pensar um pouquinho, de verdade, o meu desejo é que você tenha feito esse exercício espiritual, de pensar um pouco no que, nas áreas da sua vida que você pode sacrificar de uma maneira santa por Deus. E aí eu até mencionei algumas coisas sobre o nosso tempo, nosso talento, os nossos recursos. E a gente falou também sobre sacrifício estar ligado à sua fé. Você sacrifica quando você tem fé. Seguir Jesus inclui sacrifício. Então abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, que a gente viu essa escritura também nesse tempo sobre sacrifício. Romanos 12, versículo 1.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Sabe, então, se oferecer para Deus como um sacrifício. Não oferecer para Deus algo que está sobrando. Não, eu vou dar para Deus do que eu consigo. Não, o que a Bíblia está falando é para nós nos oferecermos a Deus como sacrifício. Isso exige de nós. Não é algo, não é natural, é algo sacrificial. Você entende isso? Eu acredito que se a gente consegue trazer isso para nós, se a gente consegue interiorizar isso, aprender isso, vai ser muito mais leve para nós sacrificarmos. E a grande pergunta é: para quê? Por quê? Por que me oferecer? Por que sacrificar? E aí o primeiro ponto que eu queria ver com vocês é porque é isso que Deus faz. Deus tem dado tudo para nós. Abra sua Bíblia lá em 2 Tiago capítulo 1, vamos ler o versículo 16. Tiago capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Só dá uma paradinha porque você ficou na dádiva lá atrás, né? Imaginei. Dádiva, o significado, pelo dicionário, o significado da palavra dádiva, você pode pensar na graça, que é algo que você recebe, quando você dá alguma coisa grátis sem cobrar nada em troca, ou quando você recebe algo sem exigir nada em troca. Então eu pensei, puxa, dádiva tem tudo a ver com a graça de Deus. Vamos voltar lá no 17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, porque Ele quis, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Sabe, esse é nosso Deus. Ele tem dado tudo para nós. Ele tem dado saúde para nós, Ele tem dado um trabalho para nós, Ele tem dado. Segunda-feira eu estava de férias e segunda-feira eu voltei a trabalhar, e o que me ajudou muito foi que o clima, a temperatura tá ótima para voltar a trabalhar, né? Segunda-feira, aquela chuva, aquele frio, eu falei, uau, Deus. E no domingo à noite minha mãe falava para mim, não, seja grato, olha, fica feliz porque você tem um emprego. Eu falei, não, mãe, eu entendo. É fácil a gente reconhecer as coisas que Deus dá para a gente, não? As coisas boas que Deus dá para a gente. Fica um pouquinho mais difícil de entender quando elas não são tão boas, né? Ó Deus, por que eu estou passando por isso? Mas esse trecho ele está falando que todas as coisas boas vêm de Deus. Ele dá coisas boas para nós. Deus nos dá todas as coisas. E é nítido pensar isso. Se você for pensar na sua vida, você vai ver que Deus tem feito grandes coisas na sua vida, que Deus tem dado muitas coisas para você. Esse é o nosso Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. As coisas boas que nós recebemos vêm de Deus. Eu estou querendo ler 2 Timóteo.
Não, 2 Pedro. Desculpa. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem dado tudo o que a gente precisa, tudo que a gente precisa, não tudo que nós queremos, né? E a gente é muito inconstante nas coisas que a gente quer. Eu não sei se você já passou por isso, que você estava orando muito por algo e aquilo não vinha, Deus não dava, você não recebia aquilo, e aí de repente Deus te dá algo totalmente diferente do que você estava pedindo. E aí quando você recebe aquilo, você fala, tá bom, vai, pode ser. Eu me lembro, quando eu conheci a igreja, eu estava orando muito para passar no vestibular em Rio Claro. Eu ia embora, e na minha mente eu pensava, puxa vida, eu vou abandonar minha mãe, meus irmãos, vou embora. E era muito leve isso para mim, abandonar todo mundo, abandonar tudo e ir embora. Naquele ano, eu não passei no vestibular porque só tinha uma turma para o curso que eu fazia e eu fiquei fora dessa contagem. No ano seguinte, eu fui convidado para estudar a Bíblia. Então, e os anos foram se passando, eu vi que eu não tinha recebido aquilo que eu pedia, que eu tinha pedido para Deus, mas eu tinha exatamente o que eu precisava para estar perto de Deus. Amém. Pensa na sua vida e reconheça isso. O que você tem hoje é o que você precisa para estar perto de Deus. Por mais que pareça, puxa Deus, mas está tão difícil, é o que você precisa para estar perto de Deus. Amém. É o que você precisa para crescer na sua fé. E eu não estou falando de consequência de pecado, não estou falando de nada disso. Eu estou falando das coisas boas que Deus tem dado para você. Eu estou falando da Bíblia e de tudo que Deus tem apresentado para você como dádivas perfeitas. Pensa nisso, considera que Deus tem dado generosamente por nós. Isso nos leva a ter uma atitude. Qual é a atitude do nosso coração diante dessas coisas que Deus tem dado? Você é grato pela vida que você leva hoje? Você é grato hoje por poder conhecer a Bíblia da forma como você conhece? Pensa com profundidade e sinceramente no seu coração. Você é grato hoje pela vida que você leva com Deus? Eu me lembro de um irmão que ele falava assim, quando a gente saía para evangelizar, isso era um outro conhecido, que ele falava assim, não vamos convidar aquela pessoa não, ele está tão feliz, lá, sem conhecer a Bíblia, ele não sabe do pecado, não, deixa ele lá. E eu achava absurdo isso, eu falava, nossa, como alguém pode pensar isso, né? Mas algumas vezes a gente leva uma vida cristã tão pesada, né? Vir ao culto, ir nos bate-papos, puxa, tempo com Deus, né? Não é? Algumas vezes a gente põe alguns pesos na nossa vida cristã que está na nossa mente. Esse peso não existe, porque tudo que Deus dá é bom. Amém. E nós temos exatamente o que nós precisamos para andar perto de Deus. Sabe, então eu quero encorajar vocês quando eu era cristão novo, eu me lembro que o bate-papo tinha um alvo de orar por meia hora só agradecendo. Uau, mas só agradecer. Você já fez esse exercício de só agradecer na sua oração? Sem pedir nada.
E aí você começa, Deus, obrigado pela minha esposa, ajuda ela. Não, isso não vale. Deus, obrigado pelo conselho, aqueles irmãos lá, ajuda para que. Não, também não vale. Você já parou para fazer esse exercício de agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem dado para você? Faz esse exercício essa semana. Deus, eu quero orar só agradecendo. Então, Deus, obrigado. E aí você abre o seu coração, mas cheio de verdade. Tá bom? Tenta fazer isso. Mas presta atenção nas coisas que você vai falar com Deus. Se você conseguir chegar em meia hora, beleza. Não, mas eu acredito que é um exercício que a gente deve fazer. Sabe por quê? Porque aí já entra no segundo ponto. Quando a gente dá com generosidade, dar com generosidade leva junto o nosso coração. E eu estava fazendo os tempos com Deus, eu compartilhei com vocês que eu estava fazendo os tempos com daquele livrinho. Ele está com outro nome, como é que chama? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Puxa, de novo, eu quero inspirar vocês. Ele tem 96 tempos com Deus para Cristão Novo. E é muito bom aquilo. E aí eu descobri que o Mauro também estava fazendo. Minha esposa chegou para mim semana passada, ela falou, eu estava compartilhando o meu tempo com Deus, ela falou para mim, você compra um daquele para mim que é o... Você me inspirou a fazer. Eu disse, uau, depois de 3 semanas e meia eu fazendo, agora vai. E um desses tempos ele fala exatamente, você passa uma semana fazendo tempos na Bíblia sobre o coração do homem. Coração, sabe? Tudo quanto é escritura na Bíblia que fala do coração. E aí chegou um momento que eu pensei, mas como assim o coração? O que é o coração? Porque a Bíblia vai falar, e aí você pode pensar em todas as escrituras que você já viu na Bíblia que fala do coração. Isso, essa também. E aí? O que é o coração do homem? Porque quando a gente fala, eu acabei de falar isso, quando você dá com generosidade, você leva junto o seu coração. O seu coração vai quando você dá com generosidade. Tá, então é. Não é isso. O que vocês acham? Que negócio é esse que a Bíblia fala todas as vezes de coração? Qual que é o entendimento de vocês sobre isso? Alegria. Alegria? Aí já não bate, porque Jeremias fala que o coração do homem está doente, enganoso, não há quem possa curá-lo. Atitude. A decisão, né? Decisão. Tá. O coração é a vida. O coração de Deus não é a vida, ele está no coração da Deus, né? Onde ele não dom da vida, né? Isso que vai correr. Gratidão. Acho que tem a ver com integridade, entrega total, denúncia total. Tá. Porque isso eu acredito que ajuda a gente quando você pegar a sua Bíblia e você vai ver alguns versículos que falam sobre o coração, você se posicionar com o que você está lendo. Lembra daquela escritura que na linguagem de hoje ela está Provérbios 4, 23, se não me engano, que ele fala, cuidado com aquilo que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aqui, nessa versão, ela está falando... Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, essa é uma das escrituras, é isso mesmo, tá? Provérbios 4, 23. Então, isso ajuda a gente a se posicionar quando você lê algum versículo, guardar a minha integridade, a minha felicidade, a minha vida. Então, pensa nessas coisas. E aí, vamos voltar no ponto. Gênesis 4. Então, quando damos com generosidade, ou quando damos generosamente,
damos o nosso coração, isso esteja ele do jeito que estiver. Gênesis capítulo 4 conta uma história muito conhecida de dois irmãos, Caim e Abel, e ela fala da oferta e do coração desses dois meninos, né? E a oferta desses dois meninos, desses dois rapazes, desses dois homens, revelou o coração deles. Foi uma das ofertas que estão mais escancaradas na Bíblia, o coração. Sabe, eu acredito que quando nós ofertamos, a gente está levando o nosso coração, esteja ele do jeito que estiver. Se é ele com dúvida, se é ele sem dúvida, se é ele desprendido ou se é ele preso em algumas coisas desse mundo. Então, avalia como anda seu coração nesse quesito: generosidade por Deus, sacrifício por Deus. Marque aí, você pode incluir no seu tempo com Deus essa semana, Gênesis 4. Também Abraão, quando Deus falou para ele, leva seu filho, também foi revelado o coração dele. Sabe, eu acredito que o mais importante para Deus não são nossas ofertas, não é o que nós damos, o quanto nós damos, e isso fica muito claro, como a gente viu lá da viúva, mas o que eu acredito é o coração que a gente apresenta para Deus. E pensando, pelo fato de estar muito próximo ao Ministério de Louvor, eu fiquei pensando nisso quando nós cantamos, né? E a gente está lá louvando a Deus, e algumas vezes a gente mal parou para pensar no que nós estamos cantando, mas a gente está apresentando o nosso coração para Deus. Estamos levando o nosso pensamento do jeito que ele está, a gente está mostrando para Deus. Eu estava indo para o trabalho hoje e cantando algumas canções, e aí uma das canções ela falava alguma coisa sobre a morte eu quero encontrar para estar lá na glória de Deus, sabe, coisas assim. E aí quando chegou nessa parte eu dei uma freada, eu falei, peraí, a morte, mas meu filho acabou de nascer, Deus. Eu falei, não era verdadeiro aquilo que eu ia cantar para Deus. E algumas vezes nós fazemos isso, nossa boca, nossa ação fala uma coisa, mas o nosso coração está totalmente distante daquilo. Algumas vezes até sacrificamos coisas, ofertamos coisas, mas no nosso coração não há essa generosidade, esse desejo de ver alguém chegar perto de Deus por meio das ofertas, por meio da sua oferta pessoal. Sabe, eu acredito que dar generosamente tem essa função de revelar para nós e não para Deus, porque Deus não precisa disso, mas revelar para nós o nosso coração. Qual é o coração que tem sido revelado para você diante dos seus olhos? Primeira Timóteo, agora sim, capítulo 6. Versículo 6 a 9. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Opa, vou ficar rico. Não, nada disso. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar em ruína e na destruição. Sabe, o que Paulo estava encorajando é um pouquinho. No outro trecho ele falou: aprendi o que é viver com muito, aprendi o que é viver com pouco. Então tudo que a gente precisa é de piedade com contentamento. Isso sim vai trazer grande riqueza para o homem. A gente é naturalmente preocupado, né, com a nossa sobrevivência, né? Você pensa no que você vai comer, no que você vai vestir, se o que você vai vestir está de acordo, está legalzinho, se o que você está comendo está se alimentando bem, você se preocupa com a sua saúde. O que Paulo está falando, esquece de tudo isso. Você não tem que se preocupar com isso. Esquece não. Mas abra lá, Mateus 6:33. Ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus. E aí entramos no nosso terceiro ponto. Por que sacrificar? Por que entender que Deus, o reino de Deus está em primeiro lugar? O reino de Deus, com o reino de Deus e com a nossa fé, é o que a gente deveria se preocupar. Com um coração generoso, é com o que nós deveríamos nos preocupar em crescer. Crescer na santidade de ofertar a Deus com sacrifício santo. Deus é fiel. Versículo 34, ele fala: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E a gente fica pensando, né, puxa, mas amanhã... E a nossa tendência já é sair do culto pensando em amanhã, e pouco a gente pensa no que nós construímos hoje com Deus, o que temos construído dia após dia com Deus. Quero encorajar vocês, olha para o seu coração e procura essa generosidade pulsante, porque Deus tem dado todas as coisas. Quarto ponto: é melhor dar do que receber. Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 35. A gente praticava e falava muito sobre esse versículo, não? Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Você já notou isso? Que normalmente a pessoa, quando ela é muito generosa, que ela serve muito, ela é muito feliz. Ela consegue levar o coração, e ela nunca está sozinha. Você já notou isso? Por mais que você fala: não, mas você vai fazer isso de novo, mas você já não te magoaram, a pessoa nem é grata, a pessoa nem reconheceu, ela não consegue não servir. Você já se deparou com alguém assim? E essa pessoa, ela traz em si uma felicidade que você não sabe de onde vem. Ela fica tão feliz. Eu me lembro, eu tinha uma tia, porque ela faleceu, e a alegria dessa minha tia era servir a gente. Eu, meus irmãos e a primaiada ia lá,
E ela preparava aquela mesa de chá da tarde, sabe? Que tinha um monte de coisa. E ela ficava só parada vendo a gente destruindo tudo. Mas era prazeroso para ela servir a gente. Ela tinha umas galinhas no quintal. E o que a gente aprontava com aquela galinhada da minha tia era muito divertido. E ela, em momento nenhum, eu não me lembro da minha tia vir brigando com a gente, porque a gente estava dando tiro de espingardinha de chumbo nas galinhas dela. Ou a gente fazia uma trilha assim com a quirela que ela dava para as galinhas e botava umas armadilhas, coisa de desenho, sabe? Só esperando a galinha ir lá e fechava no caixote. E eu não me lembro, nenhuma das vezes minha tia falou, mas vocês estão fazendo... Não tinha isso, porque era um coração... Sabe aquilo que a criança está botando a casa pro ar e a dona casa... As crianças brincaram. Sabe, há uma felicidade tão gostosa em servir. Há uma felicidade que vem de Deus quando você aprende a ter esse coração. Eu preciso muito crescer nesse coração. Depois que eu fiz esse tempo, foi bem difícil hoje passar por um rapaz. Eu entrei na padaria de manhã, ele falou, então, na volta dá para você me dar uma moedinha? Eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, Deus, vamos trocar de lugar, eu pensei comigo. Mas é difícil quando você enxerga esse coração, você passar, não vou mudar nada, não, para mim não. O que a gente precisa enxergar é esse coração de Deus, o coração de um Deus que tem dado tudo o que nós precisamos para crescer na nossa fé, para viver, para estar perto dele, um coração de um Deus disposto a entregar o próprio Filho por nós, e a gente conta as moedas para dar para Deus, se é que você me entende. Provérbios 11, versículo 17, olha só o que a Bíblia está falando. Volto a frisar, não estou falando aqui de oferta ou só de oferta, de dinheiro, não. O que eu estou falando aqui é de todas essas coisas que nós retemos para nós, do nosso tempo, do nosso talento, da nossa disposição de servir, e a gente vai guardando e achando que está saindo bem. Provérbios 11, versículo 17, a Bíblia diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Versículo 25: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E é muito bom você considerar isso, né? Porque quando você está dando, quando você está servindo, quando você está se doando, às vezes eu acredito que muitos foram batizados há 10, 12 anos atrás. Você já parou e pensou assim, caramba, quanta loucura a gente fazia, né? Você já pronunciou essa frase? E quem cuidava da gente? Quem cuidava de todas as coisas que a gente tinha, se não o próprio Deus? Quantos lugares você já foi por causa de Deus? Quantas vezes você foi deixar a irmã em casa e não tinha ônibus para você voltar? E a gente fez coisas e era com o melhor coração, não? A gente fazia isso cheio de um desejo de agradar a Deus. E aí hoje a gente não, acho que eu não preciso ser tão generoso, acho que eu não preciso dar tanto assim. E a gente começa a racionalizar as coisas que nós damos para Deus. Sabe o que a Bíblia está falando nesses versículos que a gente vê em Provérbios? Que Deus vai multiplicar, Deus multiplica, Deus cuida. E Ele fala, como a gente viu no versículo 25, o generoso prosperará. Como que alguém que tem facilidade em dar
em se doar, e a Bíblia está falando que esse vai prosperar. Porque a Bíblia está olhando não uma prosperidade mundana, mas uma prosperidade com Deus. Amém. Considera a sua prosperidade com Deus. Considera onde você tem juntado riquezas. Se no seu cofre, que quando você morrer ele vai continuar vazio, ou se você tem considerado as riquezas de Deus. Temos um tesouro eterno, por isso vale a pena. Sexto ponto, porque se não somos generosos, e aí, qual é o melhor, qual é o contrário de generosidade, de alguém generoso? Mesquinho, egoísta. Se não estamos sendo generosos, estamos sendo mesquinhos e egoístas. Não tem meio termo, sabe? Eu acho que é do meu jeito. Então, eu acho que é do meu jeito egoísta. Se eu não estou sendo generoso, eu estou sendo egoísta. Abra sua Bíblia. Eu tive certa dificuldade para chegar nesse livro. Mas abra sua Bíblia em Ageu. Não, Alex, eu não tenho esse livro. Tem sim, vai lá. É Novo Testamento? Não, não é Novo Testamento. Vou dar uma dica para você. É antes de Zacarias. Eu sabia que Zacarias estava lá. Ageu, capítulo 1. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, Ageu. Ela falou, nossa, tem só 2 capítulos. E eu estava lá desesperado, caçando Ageu. Eu falei, nossa, agora você me ajudou mesmo. Ageu, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Vamos? Nossa, irmão, muito orgulhoso porque já achou, né? Eles têm um esquema aqui, agora tem, ó. Ageu capítulo 1, versículo 7. Olha só como a promessa de Deus é inspiradora. Farei tremer todas as nações. Ageu? Desculpa, eu estava lendo o capítulo 12. Eu achava difícil. Era só para ver se vocês estavam no livro certo. Não é assim ou não? Não. Então, mas o que eu estava dizendo, capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha como é forte quando... E o que a Bíblia está falando é que houve oferta. A Bíblia fala, ó, suba um monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e seja glorificado. Tinha oferta. Versículo 9 ela fala, vocês esperavam muito, mas isso que veio pouco. Havia oferta. Uma oferta dividida. Como eu falei, se não estamos
Se não somos generosos, somos egoístas. Não, ali no meio, não tem no meio do caminho. Ou eu estou considerando as coisas de Deus, ou eu estou considerando as minhas coisas. O que você considera hoje? Olhando para o seu coração, o que você enxerga? Alguém muito mais preocupado com as coisas de Deus? Ou muito mais preocupado com você? Com suas coisas? Considera as coisas de Deus. Podemos focalizar em nós, em nossos problemas, e de verdade eles vão nos consumir. Se você passar o dia inteiro pensando no seu problema, você vai passar vários dias pensando no seu problema. Ou você pode pensar em algo maior. Você pode considerar algo muito maior, que é o que Deus tem apresentado para nós. Começa a fazer aquele exercício que eu propus no primeiro ponto. Começa só agradecendo. Faz esse exercício, talvez no seu tempo com Deus amanhã, de só agradecer as coisas que Deus tem dado. Mas isso, como eu falei, cheio de verdade. Tá? Reconheça as coisas que Deus tem dado para você. E avalia no seu coração o que mais tem pesado. As suas coisas ou as coisas de Deus. Versículo 14, a Bíblia diz assim, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Sabe, Deus estava encorajando esses homens a vem trabalhar, vem para as coisas, vem para aquilo que tem valor, vem para aquilo que eu me importo, eu, o seu Deus, me importo. Esse é o chamado para cada um de nós. Esse é o chamado para você, esse é o chamado para mim. Considera as coisas de Deus e vamos trabalhar junto. Eu quero muito encorajar vocês que a gente tem falado já há pelo menos alguns meses, né, das qualidades, das características da igreja de Atos. E ore muito, pega as suas anotações, reveja as anotações, para que você consiga enxergar Deus transformando sua fé, tá bom? Se você tem alguma aula tem alguma pregação que você perdeu, converse com os irmãos do conselho, converse comigo, a gente pode mandar as escrituras, mandar os pontos, para a gente poder estar unido na mesma fé, tá bom? Vamos orar, por favor. Deus, obrigado, Pai, porque podemos reconhecer o Senhor todo o tempo, cuidando de nós, Pai, cuidando da nossa fé, cuidando da forma como nós nos ofertamos para o Senhor, a forma como sacrificamos a nossa vida para o Senhor. Pai, queremos fazer isso de uma maneira santa, Pai, de uma maneira que vai honrar tudo que o Senhor tem feito e dado por cada um de nós. Pai, a gente nunca vai alcançar o imenso amor do Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor entregou o seu único Filho para sofrer por nós, para nos apresentar diante do Senhor imaculados, santos, Pai. Pai, todo sacrifício que nós fizermos, Pai, não vai ser comparado ao sacrifício que o Senhor fez por nós, entregando Jesus Cristo. Não vai chegar nem perto do sacrifício de Jesus na cruz, mas queremos estreitar a nossa visão com o Senhor, Pai. Queremos ter a mesma maneira de agir, de pensar, Pai, que Cristo tinha, que o Senhor tem. Pai, queremos andar com o Senhor por mais tempo. Pai, eu oro
oro por cada um aqui individualmente, Deus. O Senhor sabe como é desafiante, Pai, acordar nesse frio. A nossa tendência é querer passar mais tempo conosco mesmo, debaixo da coberta, Pai, ao sacrificar, do que sacrificar para o Senhor, Deus. Lermos a Tua palavra e orarmos para o Senhor e passarmos tempos com o Senhor, Pai, que vão mudar a nossa maneira de agir, Pai, que vão mudar a nossa maneira de pensar. Deus, por favor, ajuda-nos a reconhecermos a grandeza que há quando passamos tempos com o Senhor, Pai. É tão bom, porque saímos tão alimentados, Pai. Eu acredito que cada um aqui já experimentou disso. Já experimentamos de sacrificar para o Senhor e saímos tão felizes, Pai. Saímos tão encorajados por causa da Tua palavra. Saímos tão encorajados quando oramos com o Senhor. Entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, Pai. E algumas vezes entramos na Tua presença tão desanimados, Pai. Tão sem saber como nos dirigir ao Senhor, Pai. E o Senhor vai transformando o nosso coração, Pai. O Senhor vai derramando em nós o encorajamento que vem por meio do Teu Espírito Santo. O Senhor vai derramando em nós da alegria que vem do Espírito Santo e que é característica do Seu Espírito Santo que há em nós. Pai, o Senhor vai transformando o nosso coração. E aí quando terminamos de orar é tudo tão leve, Pai. É tudo tão gostoso diante do Senhor, Pai. Mas ainda assim, algumas vezes decidimos o nosso comodismo, Pai. Deus, a minha oração, Pai, fortalece-nos como filhos do Senhor, fortalece-nos como igreja, Pai, fortalece-nos como homens e mulheres que têm fraquezas, mas que apresentam essas fraquezas diante do Senhor, para trazê-las para a luz e sermos transformados, Pai, pelas Tuas mãos. Pai, a minha oração é que a Tua palavra continue nos cortando. Isso é desejo do Senhor, meu Deus. É desejo do Senhor que a Tua palavra nos corte e nos transforme. Pai, que as Tuas promessas sejam realizadas diante dos nossos olhos, para que possamos Te glorificar e trabalhar para o Senhor, Pai, e sacrificar para o Senhor de uma forma santa, que vai glorificar o Senhor por meio da nossa vida, por meio do nosso bate-papo, por meio de nossa família, por meio da igreja da Lapa, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro ao Senhor, meu Pai. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e continuar louvando o nosso Deus.